Olá, eu sou a Juliana Andreazzi, sou cake designer, responsável pela confeitaria Sucarela e as suas produções. Estou aqui na Padaria 2000 hoje para ensinar para vocês um bolo esculpido do tema Pokémon GO, usando o cenário e alguns atributos diferentes. Vamos lá? Para começar nosso bolo do Pokémon GO, a gente vai começar fazendo um cenário. Esse cenário eu fiz com MDF. É bacana, dependendo do que você for utilizar, sempre ter um MDF de uma espessura bacana, né? Esse daqui é de 9 milímetros e eu fixei essas duas partes com algumas cantoneiras de metal. Dependendo se você for colocar algum elemento suspenso fixado nessa parte, é bacana que você sinta que essa estrutura esteja bem firme, tá? Para começar a montar. Aqui, como ele vai servir mais de um cenário decorativo mesmo, eu não preciso me preocupar tanto com a força dessa fixação, tá? Ela tem que ser suficiente para aguentar um transporte mais tranquilo. Então, aqui eu tenho duas placas que foram fixadas com a cantoneira. E para começar a montar esse cenário, eu vou passar uma água e vou cobrir com a pasta americana. Se eu fosse colocar um bolo direto nessa superfície para ser partido aqui em cima, eu poderia também, antes, cobrir esse cenário com um papel adesivo autocolante, para que quando eu for partir o bolo, se acontecer da pasta americana que está aqui no cenário sair junto com a fatia de bolo, não tenha em contato direto com a madeira. Aqui, como depois nós vamos fazer o personagem esculpido em cima de uma outra superfície, eu não vou ter esse problema, então não vou me preocupar em fazer esse revestimento inicial, tá? Então eu vou começar aqui, um pouquinho de água, um pincel, e eu vou molhar todo esse tabuleiro para que a pasta americana possa aderir, tá bom? Sempre molhando todas as partes. Principalmente as pontas, para que depois que a gente coloque a pasta americana, ela não fique soltando, tá? Aqui você também poderia estar utilizando gel de confeiteiro, aquela colinha que faz com água e CMC, aquele pozinho de CMC. Mas a água já atende bem o que a gente pretende fazer aqui, tá? Caso você use esse exemplo do cenário para fazer algum outro bolo, que você colhe modelagens aqui na parte traseira do cenário, é bacana, depois que você faz esse processo e aplica a pasta, deixar secar bastante, tá? Senão, o peso da modelagem pode fazer com que descole. Umas 3, 4 horas de secagem é suficiente. Bom, agora eu vou abrir a pasta americana para a gente aplicar aqui no cenário. Vou polvilhar um pouquinho de açúcar de confeiteiro, açúcar impalpável. E no final desse bolo, nós vamos fazer uma texturização ainda nesse cenário com glacê real. Então, eu não preciso me importar muito com emendas na parte das cantoneiras ou com alguma imperfeição da cobertura, porque isso eu consigo com a texturização, depois acaba que não vai aparecer, tá? Então, aqui eu já tenho minha pasta americana aberta. Eu escolhi a cor verde, porque ela tem tudo a ver com aquele cenário, né? Quando a gente está no aplicativo fazendo o joguinho lá. Geralmente as ruazinhas ali são nesse tom. E depois a gente pode complementar com detalhes das ruas. Às vezes tem alguma parte de água, a gente faz um azulzinho, tá? Mas aí o fundo eu vou fazer esse verde clarinho para depois aplicar esses elementos. Então eu vou aqui, para transferir para o meu cenário, eu vou polvilhar um pouquinho do açúcar, só para ele não colar aqui no bolo. Se você não tiver muita prática, pode fazer por partes também, tá? Você cobre essa parte, vira, cobre a outra, super tranquilo. Lembra que eu falei, depois com a textura, isso tudo vai acabar sumindo, tá? Importante, fixa bem essa parte aqui de cima, para que a pasta não comece a rasgar e descer.
Se acontecer um furinho ou outro também, a gente conserta com a texturização. Vou tirar aqui o excesso. E essas partes que sobraram mesmo, eu já vou aproveitar para terminar meu cenário, tá? Não tem problema que fiquem as emendas. Eu passo o rolo um pouquinho só para não ficar uma diferença muito alta entre uma pasta e outra, que a gente sobrepôs. Ele só não pode ficar nenhuma frestinha, tá bom? Ficar todo coberto. Então, aqui a gente vem tirando o excesso novamente. Bom, agora com o cenário coberto, eu vou fazer para vocês esse efeito, né, como se a bolinha estivesse saindo de dentro do celular. Então, eu tenho aqui um pedaço de arame, tá? Ele é o arame que encontra em loja de material de construção mesmo, não tem nenhuma coisa específica. Se eu estivesse utilizando esse arame saindo de dentro do bolo, eu teria que ter alguns cuidados, tá? Como esterilização, eu teria que encapar esse arame para ele não ter contato direto com o bolo. Aqui, como a gente vai fazer essa brincadeira no cenário, não vou me preocupar com isso nesse momento, tá? Mas só para falar para vocês, sempre se preocuparem quando você vai colocar algum tipo de material não comestível na parte comestível, tá bom? Então, eu peguei esse arame aqui. Eu calculei mais ou menos umas 3 vezes o tamanho que eu quero. Por quê? Eu quero que ele tenha uma certa resistência. Então, quando eu colocar esse arame aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir e voltar, e depois vou torcer, tá? Para que ele tenha uma resistência maior. Então, ó, passei aqui pelo furinho. Vou calcular mais ou menos aqui o movimento que eu quero. O nosso bolo do Pokémon vai estar aqui. Vou fazer um pouquinho menor, porque ele ainda vai a bolinha lá. E com a ajuda de um alicatinho, eu vou entortando esse arame, tá? Ó, vou torcer ele. Vou cortar essa ponta. E aqui, vou virar aqui um pouquinho, eu vou torcer. Para que ele fique firme e para que não caia, tá vendo? Como tá aqui, ele tem que ficar bem firme aqui na base. Agora nós vamos complementar esse cenário, colocar como se fossem as ruas, as partes que tem água, que poderia ser rios, alguma coisa assim. Então eu cortei algumas figuras aqui e a gente vai colar. Eu costumo colar, vocês podem usar CMC, aquela colinha, gel de confeiteiro. Eu gosto de colar com água. A gente vai começar com algumas peças, tá? Sempre tira o excesso da água, tá? Só para dar aderência mesmo, não precisa ser uma quantidade muito grande de água.
Bom, agora nós já colamos alguns elementos aqui no cenário. E aí, para dar uma unificada nisso e dar mais cor, mais vida, eu bati um pouco de glacê real, verde, num ponto bem firme. E aí, eu vou colocar em alguns pontos específicos e vou pincelando para ele ficar como se fosse uma textura de grama, ficar uma coisa mais viva, tá bom? Eu coloco um pouquinho e venho com o pincel espalhando. E fazendo uma textura. Eu venho primeiro com um pincel mais macio. Depois eu posso pegar esses pincelzinhos que a cerda parece de plástico. O mais usadinho que você tiver, o mais, tá vendo? O mais desuniforme. E aí, ó, você faz bem bacana esse efeito de textura. Essa técnica é bem legal para fazer montanhas, rochas. Não precisa ser em todo local. Bom, então aqui eu terminei a parte do glacê real, da texturização. Aí você pode colocar em alguns pontos. Se quiser fazer o cenário todo também pode. Você poderia fazer montanhas e brincar com glacê de 2 cores, ou mais tons, fazer um degradê de verdes, com um pouquinho de marrom. Aí é o que a sua criatividade deixar. Aí depois eu encapei aqui esse nosso aramezinho com uma pasta branca, que aqui vai ser como se fosse aquele ventinho, sabe? Quando você solta a pokebola. Então, ela vai vir aqui, e aí eu encapei com branco, e aqui eu vou fazer um efeito para ele ficar como se fosse um vento mesmo, né? O movimento ali da bolinha. Eu tenho aqui um pouco de glacê real, água e uma pitada de CMC. Fica, ó, não sei se dá para ver bem, fica uma borrachinha, parece um chiclete, ó. E aí, com essa massinha de glacê, água e CMC, a gente vai dar um efeito aqui nessa parte branca, ó. Eu passo e depois eu posso dar umas puxadinhas, ó, tá vendo? Ele fica como se fosse nuvem. E quando secar, ele vai ficar meio craqueladinho, porque o CMC, que a gente usa geralmente para endurecer mais rápido a pasta americana, ele também tem a mesma função aqui no glacê real. Então, na hora que seca, ele fica como se fosse um craquelado. E aí, depois, ó, você pode ir puxando e fazendo as pontinhas, uma ponta maior para cá, para lá, para ficar esse efeito bem, ó, como se fosse o ventinho, tá vendo? Então, aí é só cobrir toda essa parte branca do arame e esperar secar. Bom, então eu terminei aqui a parte da textura. Coloquei aqui uma bolinha de isopor, que vai ser a nossa pokebola. Vou passar uma água nela. Você pode também cobrir fora. Eu prefiro cobrir assim, porque senão depois na hora de encaixar o isopor pode ficar com alguma marca, e depois tem que ficar alisando. Então eu acho mais fácil dessa maneira. Então, venho aqui e depois eu vou fazer os arremates. A parte de baixo branca. A parte de cima vai ser vermelha, né? E depois a gente vai fazer aquela faixa preta. Sempre elegendo a parte da frente para ficar visualmente bem bacana. Aqui depois eu vou acertar com o bisturizinho, tá? Vou tirando as dobrinhas. Então, agora eu vou acertar aqui com o estilete para depois colocar a faixinha preta. Bom, então nós finalizamos aqui a nossa pokebola.
né? O cenário também já está finalizado. Claro que depois faltam alguns efeitos de luz e sombra. Ainda vai aquele celularzinho aqui na frente para simular que nós estamos fazendo aqui a jogada com o nosso Pokémon. Mas, a princípio, a base, a estrutura do cenário está prontinha. Agora a gente vai começar a esculpir o nosso bolo, para depois que ele estiver prontinho, a gente trazer ele para cá para compor o cenário.